Depois de um dia marcado por milagre, a noite caiu sobre o mar, e os discípulos ainda não sabiam que algo maior estava prestes a acontecer. Jesus havia ficado para trás por um momento, enquanto eles seguiam sozinhos em direção ao outro lado. No começo parecia apenas mais uma travessia difícil, dessas que homens do mar aprendem a suportar em silêncio. Mas as horas passaram, o vento aumentou e a travessia começou a se transformar em luta. O mar ficou pesado, o céu se fechou por completo e o cansaço começou a entrar no corpo e na mente de todos. Naquele barco havia homens acostumados com água, mas até eles começaram a sentir o peso do medo. Era madrugada, o momento mais frio, mais escuro e mais solitário da travessia. E foi justamente nessa hora que o impossível apareceu caminhando sobre as águas. Primeiro eles viram apenas uma silhueta entre o vento e a espuma. Depois perceberam que aquela forma vinha se aproximando, firme, serena, completamente acima daquilo que os aterrorizava. O medo explodiu dentro do barco e eles gritaram achando que viam um fantasma, porque quando o sobrenatural aparece sem aviso, até os mais próximos tremem antes de entender. Mas então, no meio do vento, uma voz atravessou o medo e reorganizou a noite. "Sou eu, não tenham medo." Aquelas palavras não acalmaram apenas a tempestade interior deles. Elas abriram espaço para um passo que ninguém imaginava. Pedro olhou para aquela cena impossível e respondeu de um jeito que mudaria para sempre sua própria história. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Não era apenas coragem, era o impulso de alguém que queria chegar mais perto, mesmo que isso desafiasse toda a lógica humana. E então Jesus respondeu com uma única palavra: "Vem." Naquele instante, tudo o que Pedro conhecia ficou para trás na borda de um barco de madeira. Ele levantou o corpo, soltou a segurança das mãos e fez o que nenhum homem comum faria. Pedro pisou sobre as águas e, por um momento, o impossível sustentou o peso da fé. Atrás dele ficou o barco, à frente dele estava o mestre, e entre os dois havia apenas vento, profundidade e confiança. Cada passo de Pedro era uma afronta às leis da natureza e uma resposta direta à voz que o chamou. Nenhum discípulo dentro do barco jamais esqueceria aquela visão. Um pescador da Galileia caminhava sobre o que costumava engolir homens. Enquanto olhava para Jesus, Pedro continuava avançando. Enquanto a voz do Mestre permanecia maior do que o barulho da tempestade, o milagre continuava de pé. Mas então algo mudou. O vento voltou a chamar sua atenção. O mar retomou espaço nos seus olhos, e a fé começou a dividir lugar com o medo. Foi nesse exato ponto que o homem que andava começou a afundar, porque fé enfraquecida não precisa de muito para perder altura. Em segundos, o impossível deu lugar ao desespero de quem sente o fundo se abrir debaixo dos pés. E então saiu da sua boca uma das orações mais curtas e mais sinceras da Bíblia: "Senhor, salva-me." O pedido foi curto porque o perigo era real, e às vezes, quando a alma está no limite, não sobra espaço para discursos. Mas Jesus não observou de longe. Ele estendeu a mão no mesmo instante. No meio da tempestade, no meio da falha, no meio do afundamento, a graça chegou antes do fim. Pedro falhou, mas não foi abandonado. Ele afundou, mas não foi deixado para trás. E segurando Pedro, Jesus fez uma pergunta que atravessa os séculos: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Não era uma pergunta para humilhar Pedro, era uma revelação do ponto onde sua confiança havia se rompido. Porque o problema nunca foi o tamanho das ondas. Foi o momento em que elas ficaram maiores do que a voz que o chamou. Depois disso, os dois caminharam de volta em direção ao barco. Agora Pedro não caminhava impulsionado pela euforia. Caminhava sustentado pela mão que o tinha resgatado.
Quando entraram no barco, a tempestade finalmente se calou. O vento parou como se soubesse exatamente quem havia acabado de entrar. O mar, que minutos antes parecia incontrolável, se rendeu por completo à presença de Jesus, e dentro daquele barco a reação deixou de ser medo e virou adoração. Naquela noite, eles não testemunharam apenas um milagre, eles viram a identidade de Jesus romper o limite da dúvida humana, e a confissão que saiu dali foi inevitável. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro jamais esqueceria aquele caminho entre o barco e o Mestre, porque naquela noite ele descobriu que a fé pode levar alguém onde a lógica jamais pisaria. Mas também descobriu que a mesma fé pode vacilar no instante em que tira os olhos de Jesus. Essa história não é sobre um homem forte o bastante para vencer o mar sozinho. É sobre um homem que ousou obedecer, falhou no caminho e ainda assim foi salvo antes de desaparecer. É sobre coragem, mas também sobre dependência. É sobre sair do barco, mas principalmente sobre saber quem pode te sustentar fora dele. Porque muita gente há.